Boa tarde. No Domínio Público de hoje, vamos conversar com o diretor da Panamérica Comunicações, editor do jornal TH, jornalista e publicitário Pedro Soares, sobre o cenário pós-eleições municipais de 2024 na região do Vale dos Sinos. Agora que prefeitos e vereadores foram eleitos, discutiremos as mudanças no quadro político e os desafios que esses novos gestores enfrentarão. Boa tarde, Pedro. Prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Jaime. Um prazer estar aqui novamente no Domínio. Pedrão, vou chamar de Pedrão, né? Tem uma relação boa contigo e que bom, né? Como é, de uma forma geral, assim, tu vê todas essas implicações, todas essas mudanças no quadro aqui, principalmente a gente fala de Ivoti, Campo Bom, que é uma cidade que tu tem muita vinculação, Novo Hamburgo, Estância Velha e São Leopoldo. Como é que tu vê, começando por esses 5 municípios aí? Pois bem, Jaime, eu acho que o resultado da urna sempre é o resultado do desejo da população, né? A gente tem sentido isso muito, independente do município que tenha acontecido. Novo Hamburgo, vamos começar por Novo Hamburgo, eu acho que a rejeição estava muito grande à atual administração, né? E com isso, a população procura algo novo. Né? Quem era algo novo hoje no cenário, né? O Fink se destacou realmente como vereador, né? E isso trouxe para ele, mesmo não podendo fazer muita coisa sendo oposição, sim, né? Sim. Acaba que se destaca por ser oposição, né? Então os outros vêm mais ou menos dentro de uma mesma linha, né, que já vinha a atual administração, digamos assim, mesmo querendo se desvincular e tal, isso não é fácil de fazer, né? Então Novo Hamburgo procurou algo novo, com certeza. Talvez a surpresa no algo novo foi a expressiva votação, né? Eu acho que aí talvez... Histórica, né? Histórica. Uma votação histórica, exatamente. 63.038 votos. Então, talvez realmente a surpresa seja isso, né? O restante eu acho que não tem surpresa nenhuma, né? É a mudança, algo novo, a esperança dessa mudança, como aconteceu na votação para presidente, quando o Bolsonaro se elegeu, também foi dentro da mesma linha, né? Campo Bom, um pouco diferente, né? São dois... Muito acirrada, né? Muito acirrada, eram dois gestores que os dois fizeram uma belíssima gestão em cada época, 2 ex-prefeitos, e os dois deixaram um legado muito legal para Campo Bom, né? Então, não tem restrição nenhuma quanto a um ou o outro. Então, foi apertado, foi 1.000, tu citaste antes. Foi apertado, deu 1.100 e alguma coisa de diferença, realmente, 17 mil e pouquinho o Faisal. O Feltz, 18.853 e o Faisal foi 17 mil. 17 mil alguma coisa. Sim. Então, foi muito acirrada, foi decidido tenho certeza disso que foi decidido nos 2 últimos dias de campanha. E aí entra a questão da máquina pública, tu tem mais fôlego, tu tem mais capacidade de trabalhar, tem mais verba também, né? Sim. Então tudo isso influencia numa eleição, com certeza. Né? Principalmente quando está assim acirrada, né? Quando é muito pequena a diferença. Então o público, em todas as cidades a gente acompanhou, tem muito indecisos nos últimos dias. E como tu ganha os indecisos, né, o Fink puxou todos os indecisos para ele, né, por ser alguém novo, prometendo coisas novas, né? A gente vai falar mais para frente essas promessas no que vai acarretar, mas teve muita promessa de coisas, de mudanças, né? E quanto a Campo Bom, por exemplo, decidiu-se muito mais pela máquina, pelo trabalho, digamos assim, né? Porque a capacidade de trabalhar é muito maior, né? De quem vem, como a candidatura do Faisal veio com pouca verba, com poucos auxílio financeiro. E é um partido que é novo também, partido novo também. Tem ainda um histórico. E mesmo assim colocou 4 cadeiras na Câmara, né? 3 republicanos e um PL. Né? Muito significativo. Então, se fosse eleito, teria uma boa base para começar também, né? Sim. São quantos vereadores, né? São 11 vereadores. 11. Já teria 4. 4, né? Mais 2 já conseguiria... E 2 já teria também, como o próprio MDB também vai ter, com certeza, né? Então, hoje eu vejo desta forma, assim, cada cidade tem a sua característica própria, né? Novo Hamburgo pela mudança, né? Campo Bom os dois foi muito acirrado, os dois são grandes gestores, né? São Leopoldo também pela mudança, com certeza. São Leopoldo é um caso bem curioso, né? Porque vem do Vanazzi, uma gestão que termina bem, mas há uma discussão na plenária deles da escolha de quem seria o representante, né, da continuidade do governo Vanazzi. E ali naquele momento há um racha, né, entre o Nelson e o Nestor.
Exato. Né? Ou seja, os grupos também se dividem ali e com isso, obviamente, já chegam fragmentados para o pleito. E o delegado Eliomar, então faz 54 mil votos, 54.793, que é também uma votação expressiva, né? Tu vê que cada município tem sua característica, né? Como eu disse, em São Leopoldo, a aceitação era boa do Vanazzi, né? Sim. Mas mesmo assim, com tudo isso, houve a mudança e houve o anseio pela mudança também, né? Sim. Já Estância Velha, né? Diego Francisco, que é o único reeleito. Né? Exatamente. E 16.600. E também fez um belíssimo trabalho, né, na sua gestão lá, digamos, um dos melhores nesses últimos anos aí, com certeza, né? Então, aí a população preferiu manter. Né? Então, cada cidade, cada município tem a sua característica própria para ter eleito ou reeleito alguém, né? Então, e a gente tem, individual. A gente também tem o caso de Ivoti, onde a ex-prefeita não conseguiu, agora ela estava pelos republicanos, né, disputando contra o ex-partido dela, que é o Valdir, que mantém, então, a prefeitura para os progressistas. Isso aí. Então, também, ao mesmo tempo que trocou o candidato, né, o partido se manteve. Isso também tem uma mistura aí de... O Martin fez também, que era um bom Martin de Ivoti. Né? Isso. Ele fez um bom trabalho. Bom trabalho também, exato. Para sua continuidade. Continuidade, né? Exatamente. Então, tu vê que se tu analisar um por um, são totalmente diferentes, né, as características, né? Pois é. De cada eleição. Cada município tem a sua característica do resultado. A gente só vê a repetição, a gente falou até agora de 5 municípios, né? O Progressistas assume Novo Hamburgo, maior cidade dessas, né? O maior número de eleitores. A gente tem Ivoti, com o Progressistas. Tem o PL, o MDB e o PSDB, nessas cidades que a gente falou. Hoje, tu sabe que hoje, em relação a partidos, se fala muito, a gente acho que vai tocar nesse assunto de direita e esquerda, né? Hoje, mas, ao mesmo tempo, hoje o partido, claro que a base do partido é importante para uma eleição, né? Mas o partido em si, eu, pelo menos dentro da minha visão, não é o mais importante para eleger alguém. Né? Eu acho que a pessoa é muito mais importante e a própria eleição tem mostrado isso, né? Que o candidato em si é o que comanda a eleição e não o partido, né? Claro. Parece uma escolha mais pragmática nesse Exatamente. sentido, né? Por mais que tenha essa divisão de direita e esquerda, o Fink trabalhou muito bem isso, né? Por ser direita, querer... Né? Usou isso como estratégia. Usou isso estrategicamente e ganhou votos com isso, óbvio. Né? Mas, ao mesmo tempo, a esquerda de Novo Hamburgo também travou, né? Juntando juntando o Tarciso e o Fufa, não condiz com toda a esquerda com toda a história da esquerda de Novo Hamburgo, né? Dá para te ver que mesmo a esquerda votou em alguém da direita querendo essa mudança. Sim, exato, porque não foram só os votos de direita da cidade de Novo Hamburgo que votaram no Fink, foram vários Exatamente. Votos. Indecisos, pessoas que nem oscilam em nenhum polo, só querem realmente ver uma pessoa que se dispõe, assim como foi a Fátima. Exatamente. Mas, retomando a questão do Fink, que eu sempre falo, o governo dele entra no ano do centenário de Novo Hamburgo. E ele, além de ter feito uma votação de 7 mil votos a mais do que todos os outros 4, ele também tem um diferencial que é a Fátima, ela foi reeleita com a máquina pública num momento muito bom e não fez esse número de votos, 63 mil. Ou seja, é um fenômeno. Exatamente. Eu sempre digo, pós-eleição a gente tem falado muito sobre isso, né? O Fink realmente surpreendeu em todos os sentidos, né? E pelo lado bom, realmente foi um fenômeno, né? E tem muito pelo trabalho dele, com certeza, né? Méritos, né? Todos os méritos dele também, mas também tem muito da rejeição do restante, né? Isso pesou muito, um conjunto pesa muito, né? Pesa no resultado final. E Pedro, o que tu acha da presença dos deputados estaduais? Eles ajudaram, né, nessa formação de grandes mudanças, digo, na própria estrutura que se formou aqui na região? Eu acho que sempre ajuda, Jaime, sempre colabora. Não acredito num peso de ouro, realmente, assim, dizer que mudou a eleição com a presença deles, mas sempre ajuda, com certeza, soma bastante, tem muita gente. No caso do Fink, estava também em presença de federal. De federal. Né? Tu tinha os irmãos, né? Zuco, um federal e outro estadual, e também a presença forte,
porque de uma presença constante do ISUR. O ISUR foi um Sim. cabo eleitoral Exato. também bem relevante para o eu acho que se tu parar e analisar friamente, talvez o ISUR tenha somado mais do que o próprio Zucco e os irmãos, né, Zuccos, digamos assim, porque os dois também fizeram campanha em Campo Bom e estavam muito presentes lá. Sim. E somou, com certeza. Não tô porque querendo... era o partido deles também, Isso, né? eu não estou aqui querendo desmerecê-los jamais, não, né? claro. Até porque tiveram muito voto aqui na nossa região também, né? Mas é como eu digo, o ISUR tem mais identidade, mais identificação com a cidade, né? E foi também vereador, né? Foi também vereador. A gente também teve isso, né? Sim, com certeza. Vereadores, e também é uma curiosidade, né? A gente vê vereadores de Novo Hamburgo assumindo protagonismo. Ou seja, a casa também tem produzido lideranças fortes, né? Com certeza. Porque nos últimos anos... E a outra questão, né? Voltando aí a questão daí partidária. O PP volta ao governo depois de mais de meio século. Meio né? século. Exatamente. Ou seja, mais um feito do PP, dos progressistas e do Fink, né? Exatamente. Depois o último tinha sido o Miguel Schmitz. Isso. 53, né? Se não me engano, 52, 53 anos. Quer dizer, isso também é um fato... histórico também, né? Isso vai entrar para a história, com certeza. Independente do trabalho que o Fink venha fazer, ele já está na história, né? Sim. Por vários fatores, né? Por ser o primeiro vereador em mandato, né? Sendo, então, eleito prefeito. Com certeza. E outra coisa, já que tu falaste, tu introduziste esse assunto mais esquerda e direita, o que tu acha que está havendo esse movimento? Tu percebe isso mais forte? Esse movimento mesmo que para as pessoas isso não seja tão relevante, mas no contexto político, como é que tu vê também essas discussões, esses polos de mais à direita, mais à esquerda, e como a gente vê esse cenário sendo aplicado aqui na nossa região? Tu sabe que, Jaime, tem muito debate sobre isso, né? Tem algumas regiões que candidatos ficaram em cima do muro que não se elegeram, né? Assim como tem outros que assumiram o ser esquerda ou ser direita e se elegeram em relação a isso. Sinceramente, não acho que isso seja o fato mais relevante hoje. Contribui, né? Como Novo Hamburgo, Campo Bom também, ao mesmo tempo, a votação da direita sempre foi mais alta, foi maior, né? Acho que contribui muito, mas como eu disse, tem muito voto da esquerda que votou no Fink também, né? Sim. Então, tem outros fatores que eu acho que na soma que contribui, né? A mudança, é algo novo, é o próprio plano de governo, as promessas que se faz nos debates, nas entrevistas, enfim, que muita gente assimila isso e cada um assimila dentro da sua necessidade, né? Por exemplo, se tu pegar um exemplo de Canudos, o que ele tem a oferecer para Canudos, muita gente se identificou com isso, com essa mudança. Vou votar no cara que vai cuidar do meu bairro aqui, né? E mais do que normal isso, não tem nada de anormal, né? Pensar no teu local, né, que tu vive, né? Como, mesmo sendo Novo Hamburgo um contexto, mas tu pensa no teu lugar primeiro, né? Sim. Então, acho que isso é importante também. E porque o próprio debate hoje da esquerda e da direita existe... Está ficando cansativo, também, né? Exatamente. Cansativo. E assim como tem lugares hoje, a votação nacional em relação a isso, a direita, o próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, perdeu muito, né? Sim. Diminuiu bastante as prefeituras, num contexto geral. Então, daí tu vai dizer que a direita cresceu, não é só relativo, isso, é relativo, né? Relativo. É bem relativo. Né? E quando a gente olha, por exemplo, questão de desafios, quais são os desafios que tu imagina nesse início de mandato aí para composição de maioria na Câmara, o início de trabalho? Claro, quem tem aqui já continuidade é o Diego e o Valdir. Vamos dizer que eles já têm um caminho bem estabelecido, né? Tu falou talvez do Feltz também sendo continuidade, né, da máquina. Eu acredito... A gente tem delegado e Fink. Eu acredito, Jaime, que na verdade a maior dificuldade em relação à composição, tá, de base, eu não acredito que tenha grandes dificuldades em nenhum desses municípios, tá? Eu acho que isso vai se compor naturalmente. A gente já acompanha há bastante tempo a política, Exato, por isso anos, né? Que eu te trouxe aqui, justamente por tu sabe que as bases de algum jeito se ajeitam, né? Para ter a maioria, né? E a gente sabe que não é difícil de fazer isso. E a gente conhece os caminhos. Agora, acho que Campo Bom não vai ter dificuldade de governar. É uma cidade que está com as contas em dias, né? Tá bem financeiramente. A Estância Velha também está dentro mesmo, e Voti também. São Leopoldo, eu acho que vai ter um
uns problemas no começo. Novo Hamburgo, para mim, é o município que vai ter mais dificuldade, tá? Maiores desafios. Maiores desafios é em Novo Hamburgo, para mim, tá? Dentro desses municípios que a gente está falando. Novo Hamburgo e depois São Leopoldo. Né? Então, até pelas promessas do Fink, né, do Gustavo, e tem muita coisa que vai ser difícil de começar a fazer pela própria situação financeira do município também, né? Que a gente sabe que não é tudo aquilo, né? Então, precisa cortar gastos, precisa fazer um monte de coisa. No início, às vezes, a gente sempre brinca, o início de qualquer mandato tem que cortar na carne, né? Muitas vezes, né? Porque é a única maneira de tu equilibrar as contas e depois tu começar a fazer. E, às vezes, tu consegue fazer rápido e, às vezes, demora mais do que tu espera. Então, para mim, as maiores dificuldades é Novo Hamburgo e São Leopoldo. As outras 3 municípios, acho que segue tranquilo. Segue tranquilo. E, com relação à situação que a gente enfrentou de enchente, eu acho que isso, por exemplo, a Câmara de Novo Hamburgo houve uma renovação de 9 novos vereadores. Isso, claro, o Nor, ele já foi vereador, mas ele retorna, então, após 4 anos de suplência, e tu tem, então, novos vereadores. Uma mudança significativa, coisa que nós não tínhamos aqui uma lembrança de 14 vereadores, 9 assumirem cadeiras e apenas 5 manterem as suas. O que se deve também a isso? Acho que, por exemplo, no caso específico, eu citei Novo Hamburgo, mas acho que o que a gente enfrentou, essas enchentes, elas podem ter impactado de alguma forma? Na Câmara de Vereadores, com certeza impactou. A gente tem belos exemplos. Vou te fazer uma pergunta, na verdade, tu que me pergunta, mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual o vereador que mais trabalhou nas enchentes? Fernando Lourenço. Mais votado de Novo Hamburgo. Mais votado de Novo Hamburgo. Notório. Né? Não está eleito pelo coeficiente eleitoral, mas é o que mais trabalhou, realmente, concordo contigo. Sim, né? tinha vários. E o mais votado. Então, teve com certeza a influência direta das enchentes. Né? E assim como outros também, né, que se elegeram, enfim, também. A própria Daia também, além do pai, lógico, que deixou um legado que a gente estava comentando em off aqui também, né? A gente tem um carinho muito grande por ele, onde esteja, dúvida, né? A gente fala justamente. Exato. Lembrança e a filha dele, a gente tem certeza que vai seguir o mesmo caminho, pelo que a gente já conhece, mas também tem muito legado das enchentes, ela trabalhou muito também, né? Ela, citei os dois, mas tem tantos outros que se elegeram também, que trabalharam bastante. O próprio Nor também. Nor também. Né, da Vila Iguaçu também. O Cooler também, né, outro que trabalhou muito. Então, são vereadores que trabalharam nesse período que, com certeza, tem... E eu acho que na majoritária também tem influência disso, né? E aí não é uma crítica à prefeita Fátima, mas sim ao que a oposição trabalhou em relação a ela, né? Que eu acho que foi muito forte, a oposição trabalhou, que ela não estava fazendo nada. E isso não sou eu que vou julgar, mas eu estou citando apenas o que a oposição trabalhou forte. Sim. E isso influenciou diretamente na campanha também. Né? Sim. E sobre as redes sociais? Tu que é diretor de um grupo de comunicação aqui da região, como é que tu acha que influenciaram? Elas influenciam, de fato? Como é que isso impactou, então, nas escolhas de prefeitos e vereadores? Sim, Jaime, eu acredito que esse foi o pleito, digamos, municipal que mais influenciou a rede social, mais teve influência, tá? Anteriormente no federal também, né? Mas no município esse para mim foi o que mais teve um impacto direto, assim, tá? Basicamente tu pode pegar os próprios, como o meu jornal também, como todos daqui do Vale dos Sinos, aumenta os números, né? De seguidores. Exatamente. E até a quantidade de anúncios, né, nos impressos diminuiu drasticamente. Né? Não é no toda hora, em todos, né? A gente acompanha todos. E a rede social não, foi trabalhado muito, né? E impulsionamento, principalmente. Então a gente eu trabalhei numa campanha que também a gente fez muito isso, né? Que basicamente se investiu muito na rede social. Né? Visualizações ali em torno de 70 mil, 80 mil visualizações com impulsionamento. E o jornal não te dá isso impresso, né? Hoje, então, a maioria usa muito e está usando muito bem. Acho que tu sabendo usar inteligente, isso realmente dá. Então, teve um impacto bastante relevante, tá? Muita relevância na rede social. E essas discussões que acontecem, por exemplo, nos comentários, até as discussões partidárias, muitas vezes, né? A gente viu, né, presenciou casos de cargos em comissão que se manifestavam publicamente, ou seja, também é uma exposição, né, direta, e isso também é ruim até para o próprio CC. Né? Exatamente, teve muito disso, né? Teve bastante,
E realmente, assim, isso vai para um lado que eu particularmente não gosto. Acho que tu defender as tuas ideias na rede social, ou seja, em qualquer veículo de comunicação, né? Acho que é importante para a população conhecer e mostrar, mas essa discussão é Muitas vezes que até rasa, né? é exatamente muito rasa. Geralmente é rasa, É, né? normalmente é Normalmente é rasa. rasa. Sim, E onde a troca de acusações, aí a coisa só piora, né? sim. Só vai ladeira abaixo, realmente. Nivela por baixo, É. né? Uhum. E também, daqui a pouco, aquele que ela estava defendendo está fazendo composição, mas o registro está lá, não é esquecido. Não. E daí o cara disse, não, tudo bem, tu vai fazer parte, mas aquela pessoa lá, dependendo né, do tipo de ofensa, porque também pode se relevar ofensas, né? Como se releva muito, mas impacta bastante também, né? Impacta e infelizmente foi trabalhado muito forte isso também, tá? Acompanhei muito as redes sociais, esse trabalho foi feito muito forte, não só por CCs, falando de todos os partidos, né, defendendo, e aí entra a questão da mentira, né, de falar em Fake news, verdades, né? fake news, enfim, de criar fatos ali em cima das respostas que acaba influenciando quem olha a rede social, acaba influenciando, né? E isso, infelizmente, faz parte da rede, né? Eu te confesso que eu não gostaria de ver isso na rede, eu gostaria de ver propostas, né? Propostas, debates né, que falem de coisas boas para o município, para a cidade, mas infelizmente o que dominou a rede foi isso, né? Tem um vídeo de determinado candidato e a partir dali, se tu ler os comentários, tu não vou votar mais. Tu quer desistir da votação, né? Ou seja, isso influencia muito principalmente quem tem alguma estima por alguém, mas não tem tanto conhecimento e não tem tanta fidelidade nesse sentido. E aí parte daquela análise rasa e toma a sua decisão. Exato. O que isso impacta negativamente o próprio processo democrático e a democracia, porque ela se torna enfraquecida quando tu escuta ou lê algo que é uma mentira, uma fake news, e isso atrapalha todo o jogo político, né? E infelizmente foi trabalhado muito forte mesmo. Principalmente, tu tem assim uma ideia de quais cidades ou qual cidade isso impactou mais fortemente? Novo Hamburgo, Campo Bom e São Leopoldo, acho que foram as piores. Trabalharam muito forte. Houve esse destrabalho, né? Exatamente, é o destrabalho mesmo, exato, o termo correto é isso. Inclusive com criação de grupos, né, de WhatsApp para se trabalhar desta forma, né, mas aceitando os dois lados, para haver a discussão ali dentro. Entendeu? Em Campo Bom foi trabalhado isso muito forte. Curioso isso, né? Agora, voltando à questão das promessas de campanha, como tu colocaste, né? Durante a campanha tem muita promessa. E como é que esses novos gestores vão conseguir, então, nessa discussão assim, atender às reais necessidades da população? É muito também, eu digo, muita promessa e pouca entrega? Ou dá para se atender a essas demandas? Olha, a gente espera que as promessas sejam cumpridas sempre, né, em cada pleito, mas a gente sabe que é muito difícil isso, né, e muitas vezes a população não vê dessa forma, porque a gente sempre fala, né, o eleitor tem a memória curta. A partir do início do ano, janeiro, fevereiro, tenho certeza que se tu fizer uma pesquisa com a maioria dos eleitores que votaram aqui, que elegeram esses prefeitos, eles não vão lembrar o que foi prometido. A maioria, não estou falando que todos, mas a maioria não vai lembrar. Né? E aí acaba se perdendo no próprio mandato, acaba se perdendo isso, né? Se perde as promessas, acaba não fazendo, porque muita coisa a gente sabe que é impossível de fazer, né? Realmente não tem condições de fazer. Isso vale para todos os municípios, né? Então, infelizmente, vai acabar se perdendo muita coisa. Né? Tu também citaste que as câmaras, elas acabam, os prefeitos acabam entrando em acordo com os vereadores e conseguindo formar, então, uma maioria. Mas a gente sabe que a função primordial nas câmaras é fiscalizar o executivo. Como é que tu acha que, pelas atuais composições, vão ter câmaras mais aguerridas nesse sentido de fiscalização? Né? Ou vai ser mais tranquilo? A partir daí, estou falando no cenário geral. Né? A gente tem casos de Novo Hamburgo, tem casos de Campo Bom, as câmaras, nesse sentido, assim, algumas podem criar mais resistência, porque me parece que já adiantando aí uma opinião pessoal, a questão do delegado Iliomar ali em São Leopoldo vai ser um pouco mais dura, né? Mas Novo Hamburgo e Campo Bom, essa tua opinião? Campo Bom já tem um histórico a gente sempre brinca, né? Um puxadinho da prefeitura, né? Por acordos que são firmados e é crítica
Eu acho que cada um deveria seguir o seu ideal, né, realmente, mas isso também se perde, infelizmente. Então, por exemplo, o governo do Luciano Orsi não teve oposição, né? Nos 8 anos não teve um opositor que falava ao vento, né, porque não era ouvido. Né? Então, a E era oposição... o que foi candidato, né? Isso. A prefeito. Isso. É. Então, não Não, foi por um período, na verdade, teve. O Vitor fazia parte da base, né? Fez parte da base, era a Secretaria de Habitação, não, desculpa, a Secretaria de Meio Ambiente era deles, né? Por um período teve o Jair Wingert, que era oposição, depois foi para o PP, virou situação também, né? Então, a partir dali era o Wingert falando sozinho e depois não falou mais porque fazia parte da base. Depois ele saiu da base de novo na finaleira e acabou se reelegendo também. Mas então, acho que Campo Bom vai continuar dentro dessa linha, tá? Tem oposição hoje mais forte, mas acho que não vai ficar falando sozinho novamente. E também São Leopoldo, acho que é o que realmente vai ter mais problema. Novo Hamburgo tem oposição, vai ter, com certeza vai ter, mas ao mesmo tempo não vai ter força para mudar nada, né? Então, complica. Porque a gente fala em São Leopoldo porque muitos vereadores que, justamente pelo bom trabalho do Vanazzi, acabaram conseguindo se reeleger. Né? Vereadores que apoiavam ele estavam na mesma situação. Ele teve um papel bastante forte em relação às enchentes ali, trabalhando, né? Então, seja um prefeito que foi atingido também. E imagino eu que se ele estivesse no primeiro mandato, ele poderia com certeza se reeleger, teria espaço para isso. Mas a gente tem, então, o Diego lá em Estância Velha, que também é uma reeleição, e justamente por ser reeleito, quem era da base dele, provavelmente também ele consegue manter a sua base. Manter a base. E Voti. E Voti, que elege seu prefeito, o Valdir, que também é uma continuidade do governo do Martin, e provavelmente também mantém sua base. Então, o caso mais desses 5 municípios seria realmente São Leopoldo, né? São Leopoldo, exatamente. Eu não acredito que tenha grandes dificuldades, tá? É como eu te disse, sempre se fazem acordos para... Até porque, realmente, assim, o prefeito precisa ter uma base para poder governar, senão não consegue governar, né? São os projetos que têm que ser aprovados, são, enfim, N coisas que precisam ser feitas. E se tu não tiver uma base, às vezes o prefeito é obrigado a ceder muitas coisas para poder ter essa base. E faz parte da política isso. Eu não acho que isso seja ilegal ou imoral, né? Porque sozinho tu não vai governar, né? Não tem como. Pedro, justamente nós estamos num vale e já vimos que, em função dos impactos climáticos, a gente vai ser impactado, né, pelas águas. A gente está falando aqui das águas, né, porque o impacto das mudanças climáticas são vários impactos, mas o nosso mais significativo tem sido o Rio dos Sinos. Como tu vê assim, essa parte de tentar equalizar essa questão ambiental, justamente com também o avanço, né, das ocupações, muitas vezes ilegais, nas áreas que são de várzea ou de restinga, áreas de ocupação do leito do rio, quando ele se expande. Como é que eles vão trabalhar também, esses novos gestores? Eles vão ter um olhar mais preocupado assim, com relação à vazante do Rio dos Sinos? Eu acredito que sim, viu, Jaime? Depois de tudo que aconteceu, que ocorreu aí, né, em maio, né, nas enchentes, eu acredito muito nisso. Isso é um problema muito, muito grande para ser resolvido por uma prefeitura, né? Isso precisa do governo estadual, governo federal, né? Uma união dos governos, ali, né? A soma dos municípios, né? Porque não adianta Campo Bom fazer a sua parte. E para começar que não vai conseguir fazer sozinho, como teve promessas lá de campanha de fazer sozinho. Não consegue fazer sozinho, não resolve. Vai precisar do Estado. Precisa do Estado, precisa do governo federal e precisa de Novo Hamburgo, precisa de Canoas, precisa de São Leopoldo, né? Sim. Então tem toda essa união que precisa ser feita para poder amenizar. Claro que as chuvas que a gente teve lá em maio são coisas que, né, ocorreram há 40 anos, algo parecido com isso, né? E nesses 40 anos, né, teve muitas mudanças justamente no próprio rio, nas questões de alocamento das pessoas em volta do rio ali e tal, né? Então que acabou tomando o leito do rio, digamos assim, né? Que acabou agravando também mais ainda isso, né? E isso, infelizmente, tem muito o que fazer, né, Jaime? Vamos pegar Campo Bom, que tem a Barrinha, que é um bairro lá já muito antigo, né, que não deveria ter sido
né, que começou, não deveria ter sido ocupado, só que hoje tem escola, né, tem asfalto, tem esgoto. Sim. Como é que tu vai tirar essas pessoas de lá hoje? Tu não consegue fazer isso, não é simples assim, né? Foram feitos investimentos, né, pesados, né? E são duas situações, né? Para tirar de lá não vai ser fácil. E outra, ninguém quer sair de lá. Sim. Mesmo os que estão sendo atingidos pela cheia. Sim. Não querem sair de lá. Sim, já tem um histórico de ocupação, né? Exatamente. Territorial, e vinculação então cultural. É um problema que aquilo ali não tem como resolver. Fazer dique, como prometer, não vai resolver também. Né? Então o problema é muito mais sério que isso, muito maior, muito mais abrangente que isso. É algo que tem que começar a se preocupar, sim, agora, para não esperar a próxima cheia, né? Sim. As cheias que estavam vindo, sempre Campo Bom, por exemplo, lá sempre, em Novo Hamburgo aqui também, uma parte, poderia sim ser resolvido com as bombas e tal, né? Sim, caso das bombas. Afonso, aumentar o tamanho dos diques, provavelmente. Né? Isso se resolve, uma cheia média ali, como sempre vinha acontecendo. Agora, como aconteceu em maio, não existe bomba que resolva, não tem para onde botar água, né? A água tem que encontrar um caminho. A oposição trabalhou muito bem isso, né? Por causa das bombas, porque não tinha bomba, estava estragado. Cara, com aquela água não existia bomba nem flutuante que fosse resolver, né? A não ser que tenha um cano que manda lá para Santa Catarina, ele volta a água, né? Não tem, né? Aqueduto, alguma coisa nesse sentido. Então não existe essa solução assim simples, né? Mas tem que se pensar, sim, com certeza. Tem uma outra característica da nossa região, que é justamente essa questão de identidade de origem e também de miscigenação. Isso é bem trabalhado sempre, né? A questão do Vale Germânico, mas também com as diferentes etnias que já ocupavam esse espaço. E também as outras que foram obrigadas a vir, né? Por situações que não são muito legais. A gente fala sobre a situação das pessoas que foram colocadas em condição de escravidão, mas também tem a sua presença forte aqui na nossa região. Mas, querendo ampliar essa discussão, a questão de entre Novo Hamburgo e uso esse exemplo, a questão de Novo Hamburgo e São Leopoldo, quando se tratava do impacto da vazante ali do rio que acabou enchendo para os dois lados. A gente fala da Vila Palmeira, principalmente aqui no nosso município, e da Vila Brás, em São Leopoldo. Quando há a enchente de maio, os prefeitos têm uma linguagem diferente para tratar da situação. Né? Isso importa porque, por exemplo, não é só uma questão de um desastre, mas também questões econômicas, né, de interesse coletivo. É importante um alinhamento entre diferentes prefeituras para lidar com situações adversas, por exemplo? Com certeza. Acho que isso é muito importante, Jaime. E, bom, acho que esse problema na próxima gestão não vai haver, né? Afinal de contas, né? Fink e o delegado, né? Inclusive já fizeram vídeos, né? Um do lado do Rio, o outro do lado de cá. Então, acho que esse problema não vai existir. Mas precisa, sim, com certeza, tem que haver essa união, né? Independente de partido, independente de ideologia, tem que existir essa união dos municípios para tentar resolver de alguma forma. A gente teve esse problema realmente agora nessa cheia, né, que um queria fazer uma coisa, outro queria fazer outra. Eu sempre digo, eu não estou aqui para defender ninguém, mas eu acho que a Fátima foi muito técnica, né, no que ela propôs, e acho que é o melhor caminho, sim. Só que no desespero tu precisa, às vezes, tomar atitudes diferentes, né? Porque pode salvar vidas em relação a isso. Pode dar errado? Pode, é um risco que tu tem que correr. Né? Tu tem que bater no peito e correr o risco. Porque se tu deixar... Foi o que o Vanazzi fez. Foi o que o Vanazzi fez, exatamente. Tá errado o que o Vanazzi fez, se tu olhar pelo lado técnico, tá errado, né? Agora, se tu olhar pelo lado humano, não está. Né? Desesperador. Né? Ele tentou fazer o melhor que pôde. E acho que isso faltou aqui. Né? A questão técnica, não discuto isso, eu sempre defendo ela quando vem, porque eu acho que a questão técnica acaba demorando mais, sempre, né? Sim. Porque tu tem que ter algo técnico realmente com estudo, né? Sim. Então acaba demorando para te tomar uma atitude, né? Mas acho que no desespero poderia ter tomado alguma outra atitude, sim. Poderia ter se unido, né? Para fazer, pelo menos tentar fazer algo melhor, né? Acho que faltou isso dentro do meu ponto de vista. Né? E com o atual cenário, tu já vê uma integração maior entre, como eu falo aqui, partidos, né? Estou em Novo Hamburgo, a TV Câmara é de Novo Hamburgo, embora ela tenha também alcance para os municípios vizinhos. Então, partindo de Novo Hamburgo, olhando então, Estância Velha, Ivoti, Campo Bom,
Estou fazendo direcionamento geográfico aqui, né? Porque como a gente já sabe a posição dos municípios, a partir da... Né, o telespectador não vai entender dessa forma, mas eu já estou apontando as regiões aqui. E São Leopoldo, tá? Ao sul. Como é que tu percebe, então, que vai haver um alinhamento entre esses prefeitos? Eu acredito que sim. Precisa, né? Precisa haver. E se não houver esse alinhamento, nós vamos continuar com o mesmo problema. Né? Cada um vai querer fazer o seu e não vai resolver o problema geral da população, né? É que não adianta tu precisa pensar macro, né? Não tem como tu pensar no seu município hoje para fazer isso, né? Tu pode resolver, vamos lá, constrói um dique de 30 metros de altura, não adianta, vai entrar água igual. Sim, né? Ele vai começar lá em Campo Bom e vai vir para cá igual. Então tu tem que pensar macro. Tu tem um limite do município, né? Exato, tu não consegue pode fazer até ali. Tu tem um limite, tu constrói o teu município, Isso. Mas e depois? E o rio passa, antes, o rio passa ali na divisa, então a partir daquele momento vai criar problema igual. Tu pode transferir o problema da Palmeira lá para a parte mais alta de Canudos, lá, mas vai ter problema. E nem para Vila Braz, São Paulo. Exato. Né? Então, se não pensar macro, nós vamos continuar com o mesmo problema. Né? Pedro, eu vou deixar agora o espaço para tua análise final, tuas considerações finais. Fica à vontade, então, o tempo que tu quiser aí para fazer alguma pergunta que eu não tenha feito, uma observação que seja necessária aí para a gente colocar. Obrigado, Jaime. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando um pouquinho de política, que é algo que eu gosto, que eu vivo isso dia a dia, o dia todo, né? E realmente o meu jornal tem um envolvimento bastante grande na política e eu sei que é muito respeitado no meio político também e pelas posições fortes que a gente tem em relação a muitas coisas. E graças a Deus... Você aguarda o PDF. Isso é uma conquista, né, do jornal que a gente vem conquistando ano a ano e não é de hoje, né? Sim. A gente está aí há 15 anos no mercado, então a gente construiu isso. E acho que é uma construção não só minha, mas uma construção toda da minha equipe, então é importante. E eu acho que o que a gente espera dos gestores aí, tenho certeza que é o que a população também anseia, né? Por mudanças nas coisas que não estão bem em cada município, né? Independente de quem assumiu, de quem vai fazer a gestão do município, eu tenho certeza que mesmo quem não votou no fim, que votou no Tarcísio, votou no Fufo, enfim, votou no Reiser, tenho certeza que os anseios deles também são os mesmos, né? Para que os problemas hoje, Novo Hamburgo tem problema de saúde, e aí as pessoas às vezes confundem, saúde não é só do município, né? Saúde é do estado, é federal, então não depende só do município, e às vezes se usa muito isso, né? Sim. Porque a saúde de Novo Hamburgo está horrível, a prefeita não faz nada, não é assim, né? As pessoas têm que ter esse entendimento que não depende só do município. Claro que tem muita coisa que depende, sim, né? Mas, então, saúde, a infraestrutura, entre tantas coisas que as pessoas, a comunidade anseia por essas mudanças, a gente espera que esses gestores olhem com um olhar bem mais atento para cada problema que se resolva isso, né? Para pelo menos a população não se arrepender do voto, né? Que tenha feito, independente de quem votou, né? Porque eu tenho certeza que quem não votou no fim que vai estar torcendo por ele. Né? Quem não votou no Giovanni, no Leomar, enfim, vai estar torcendo por uma boa gestão, porque vai estar trazendo benefícios para a cidade. E é o lugar onde cada um vive, é o lugar que cada um se vive aqui é porque ama ou se trabalha, enfim. Então a gente torce por isso, independente de partido, de quem for o gestor, mas que realmente olhe para o problema da cada comunidade, que tente amenizar o sofrimento de cada um, porque tem muita coisa para ser resolvida ainda, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo, gente. Ano que vem vamos conversar de novo, hein? Não vou te prazer. deixar ficar tanto tempo longe. Sempre um prazer. É só me convidar que eu estarei aí com certeza. Obrigado. Agradecemos a gentileza pela participação do diretor da Panamérica Comunicações, Pedro Soares, em nosso espaço de debates. Este programa é retransmitido na nossa grade de programação e, além disso, você pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara em nosso canal no YouTube e na página do Facebook. E em nossas redes sociais também, com @CâmaraNH. Até o próximo encontro.